Olá pessoal, tudo bem? O ano que vem é ano eleitoral e, como todo ano eleitoral, a pressão por aumento dos gastos públicos vai acontecer por parte dos parlamentares, por parte da sociedade e provavelmente o que a gente vai ver é mais uma vez um acirramento da disputa entre a cúpula do governo, representado obviamente primeiramente pelo presidente Jair Bolsonaro, e o Ministério da Economia, a equipe econômica, Há um debate, inclusive, sobre como encaixar dentro do teto de gastos o que o governo já acostumou falar e o que o presidente já andou prometendo, Como, por exemplo, o reajuste maior aí para a questão do Bolsa Família, O Brasil vive um momento difícil, A miséria aumentou muito por conta da pandemia, das dificuldades econômicas trazidas pela pandemia, e o presidente quer, de alguma forma, reajustar mais do que o previsto o Bolsa Família para tentar minimizar um pouco isso, O governo calcula até em R$300, está muito longe dos 250 que a equipe econômica já calculava e já imaginava, Além disso, uma outra questão, o presidente já chegou a falar sobre reajustes para o funcionalismo. Algumas áreas do funcionalismo, principalmente as áreas na área da segurança, são muito próximas do presidente e no ano eleitoral ele também cogita dar reajustes salariais para tentar compensar um pouco de perdas nos últimos anos, porque a inflação também foi bastante alta, Além disso, também tem a questão das emendas de relator, que esse ano já deram uma confusão danada no parlamento e, obviamente, em ano eleitoral também os parlamentares vão exigir que essas emendas continuem a acontecer, porque, de fato, eles precisam disso para também melhorar suas imagens junto ao eleitorado. Tudo isso tem que caber dentro de uma folga, que é de cerca de 30 bilhões no teto de gastos, e isso é difícil, é bastante complicado, porque só o Bolsa Família, por exemplo, já pode chegar perto de 20 bilhões, então isso tornaria a situação bastante difícil. E há outras questões também que devem colocar de um lado a cúpula do governo e de outro a equipe econômica, Por exemplo, uma das questões é a discussão sobre a autonomia do Banco Central, que é uma situação já resolvida no Congresso, mas que está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Há uma ação de inconstitucionalidade que foi colocada pela oposição, pelo PT e pelo PSOL, mas dentro do governo, dentro da cúpula do governo, já há quem acha que foi uma má ideia ter discutido a autonomia do Banco Central, porque agora o governo precisa dos instrumentos de controle de inflação e poderia ter uma ajuda do Banco Central nesse sentido para, de alguma forma, mexer os pauzinhos e isso forçar uma folga maior de caixa e tal, e melhorar a situação. Por causa disso, nos bastidores, o presidente Jair Bolsonaro já não vê como uma ideia muito ruim se o Supremo derrubar a autonomia do Banco Central. E a equipe econômica é super favorável, acha que essa é uma questão importante para a credibilidade da política econômica brasileira, Isso está dentro da discussão e também tem uma outra discussão que é a da reforma administrativa, O governo tem aí uma reforma administrativa colocada no parlamento, oficialmente é favorável, mas nos bastidores não mexe nenhum pauzinho para poder fazer o negócio andar um pouquinho, A equipe econômica quer, mas a cúpula do governo também não quer, e isso também é um motivo de embate entre esses dois lados, Nessa sempre difícil relação entre importantes investimentos que precisam ser feitos, melhorias, e por outro lado, um caixa cada vez mais apertado. Isso pode levar, claro, de novo, à discussão sobre o teto de gastos e eventual derrubada do teto de gastos ou afrouxamento do teto de gastos, que é uma coisa que para a equipe econômica seria péssimo na avaliação da equipe econômica para o país, mas que o governo não acha isso tão ruim, assim como a oposição também não acha. Certamente essa é uma discussão para os próximos meses com vistas a 2022. Um abraço para vocês e até mais.